Seja bem-vindo à Escola do Som, um programa da revista Caristério. Meu nome é Reinaldo Miyazaki, eu fui diretor da Focal Brasil, da JL Brasil e sou atual diretor técnico da Audiophonic. E vamos apresentar aí ao longo de uma série de vídeos, bastante dicas, esclarecimentos sobre som automotivo como um todo aí, para você que está começando no universo, conhecendo esse mundo novo aí do som para carro, som automotivo. Seja bem-vindo, se inscreva no canal e roda a vinheta, vamos lá. Você que acabou de descobrir que tem a possibilidade de mudar o som do seu carro, melhorando ele, seja na qualidade ou na potência ou em outros aspectos aí, o foco do nosso programa é te ajudar com isso daí, tá? Não é um curso profissionalizante, um curso técnico, mas ele vai ajudar você que está começando, ou você que já conhece alguma coisa de som, mas tem as suas dúvidas, tem suas curiosidades, coisas do gênero. Ao longo de muitos e muitos vídeos a gente vai cobrir tudo sobre som automotivo. Vamos falar um pouquinho também de trio elétrico, de SPL, de alguns subnichos de mercado, todos que englobam o som automotivo como um todo, tá bom? Para começar hoje, vamos primeiro entender qual que é o fundamento do áudio, o áudio, para que ele serve, como é que ele atua, O objetivo do áudio é fazer um sistema de reprodução dentro do que nós, seres humanos, conseguimos captar como som audível. Você já deve ter ouvido falar, ou lido em algum lugar, que um cachorro, um golfinho, um morcego, alguns outros animais aí, ouvem sons que a gente não ouve, Por que isso daí, Enfim, são formas diferentes aí de ouvir ou não? Não são formas diferentes de ouvir. Na verdade, cada animal tem aí, vamos dizer, uma gama aí de espectro de frequência ou de frequências do som. A gente sabe que o som é frequência, a gente vai explicar depois melhor sobre isso daí, E o ser humano tem a sua, que é diferente de outros animais. Então, vamos entender um pouco melhor isso daí. O ser humano em si, de uma forma geral, capta o som como audível, ou seja, o som passa a existir para nós a partir de uma certa frequência. Aqui, no nosso caso, a gente mede em Hertz. Tá? Mais para frente a gente explica o que é Hertz. Então, a partir dos 20 Hertz, o som existe para nós. E ele para de existir nos 20 kHz, ou seja, 20 mil Hertz. Tá? Então, abaixo de 20 Hz não ouvimos, acima de 20 kHz também não ouvimos. Então, o objetivo do áudio como um todo é fazer produtos que atuem, que trabalhem dentro dessa faixa de 20 Hz a 20 kHz. Tá? Muito bem. Baseado nisso daí, o áudio como um todo, seja ele residencial, automotivo, profissional, estúdio, multimídia, o que for, ele tem alguns alto-falantes que são especializados no que eles fazem. Como funciona isso daí? Então, como vocês podem ver aí na imagem, por exemplo, tá lá, como vocês veem, começa em 20 Hz, acaba em 20 kHz, tá? Muito bem. Dentro dessa faixa de 20 Hz a 20 kHz, nós temos algumas divisões que você também já ouviu falar por aí, que é o famoso grave, médio e agudo, tá? E no nível mais avançado aí do estudo do áudio como um todo, até mesmo de produtos para áudio, existem algumas outras divisões menores, que a gente chama de subgrave, grave, médio, médio agudo, agudo e agudo extremo. Tá? Mas isso a gente vai deixar para um outro dia. Hoje, no primeiro momento, a gente vai falar só do grave, médio e agudo. Tá? Então, o grave são as frequências mais baixas, Elas começam lá, não necessariamente dos 20 Hz, aí seria o subgrave, mas vamos falar que isso daí também é grave, tá? E depois existe a frequência média e o agudo. Para cada uma dessas frequências, cada uma delas aí, existe um alto-falante específico para cumprir a determinada função que é em cima de cada espectro, Então, o grave, nós usamos o subwoofer, esse daí que você está vendo aí na imagem, nessa foto aí, tá? Esse é o subwoofer que você já deve ter visto, em sistemas residenciais, é o maiorzão, mais, parrudão e tudo mais. E ele é o responsável para tocar as frequências mais baixas, o famoso grave, Já acima dela vem o woofer, Esse é o nome correto dele, que se for usado, por exemplo, num sistema num equipamento de áudio, a gente também chama de mid-bass, que também mais para frente a gente vai explicar. Então ele é responsável por reproduzir as frequências médias. E acima dela, o agudo, o famoso tweeter que vai se encarregar de cumprir essa função. Tá? De uma forma geral, até mais prática, vamos dizer,
né? O grave ele vai mais ou menos até 100 Hz. Tá? Acima de 100 Hz e até mais ou menos 5 kHz entra o woofer, né? Que é o que vai cumprir a função do médio, as frequências médias. E de 5 kHz para cima, até os 20 kHz, é onde entra o tweeter, que vai reproduzir o agudo. Tá? Então todo sistema de som, seja ele, como eu falei, profissional, residencial, automotivo, né, o que for, ele basicamente funciona em cima desse princípio. Você tem que ter então subwoofer, médio e tweeter, tá? São esses três alto-falantes que vão se encarregar de fazer com que todo o espectro de áudio que a gente comentou no começo do vídeo, de 20 Hz até 20 kHz, seja plenamente audível, perceptível, tá? E por que você... Aí você começa a se questionar, então, peraí, meu carro não tem esse tal de subwoofer, né? Exatamente, ele não tem. O que acontece? Então, você não está ouvindo uma parte da música. As músicas, a maioria delas contém na faixa delas, na gravação delas, o subgrave ou grave em si. Mas você não ouve, porque seu alto-falante original de fábrica não consegue reproduzir direito. Propriamente o agudo também podemos dizer que também se inclui nisso daí. Tem muito tweeter por aí, os originaizinhos, né, mais simplesões e tudo mais, né? Eles não conseguem ir até o limite dos 20 kHz e tudo mais, né? Então, no final das contas, a gente acaba percebendo que você está ouvindo, de uma forma geral, 2/5, 3/5, 4/5 de uma música, vamos dizer. Você não chega a ouvir lá na sua plenitude. Por quê? Porque o seu alto-falante, você só está usando um único alto-falante, que a gente chama de full range, né? E ele tenta reproduzir, né, a música como um todo, só que ele tem suas limitações. Então ele não vai tocar tão bem o subgrave ou grave, aliás, muitos deles nem isso tocam, tá? Assim como também não vai chegar a trabalhar os agudos extremos, onde é o caso do tweeter, né, que vai se responsabilizar por isso daí, tá bom? Então, entendendo esse princípio, nós já sabemos. Bom, para ter um bom sistema de som, né, no carro, preciso ter subwoofer, médio e tweeter, né? Médio a gente chama de woofer também, tá certo? Então, muito bem, já entendemos o primeiro ponto. Agora vamos começar a entender um outro ponto do negócio aí. Amplificador. Amplificador. O pessoal aí também conhece como potência, né, em algumas regiões do Brasil, né? Outros também chamam de módulo, né? Enfim, são três formas diferentes de chamar o mesmo tipo de produto, tá? Qual é a função de um amplificador? O próprio nome dele já diz, ele amplifica o som, ou seja, ele dá mais projeção ao som. Existe aí um certo mito de mercado que ele precisa ser melhor explicado, na verdade, tá? Se você perguntar para alguém aí que já está envolvido com som automotivo como um todo, e perguntar para ele qual a função de um amplificador, a primeira resposta que eles vão te dar é para dar potência, para dar mais força no som. Não está errado, sim, ele dá mais potência, dá mais força ao som também, tá? Mas existe uma outra função primordial também do amplificador que vai além disso daí, tá? Que o fato de você amplificar o áudio não é somente potência, é você gerar maior intensidade sonora do áudio, mesmo em volume baixo. Tá? Mais para frente também a gente vai falar um pouquinho sobre campeonatos de hi-fi, de high fidelity, alta fidelidade no áudio, né? Onde o foco não é potência, mas usam-se amplificadores aí bem potentes, vários, inclusive, não só um, usam-se 2, 3, tem categorias que chegam a usar 5 amplificadores, né? Milhares às vezes de watts, né? Para ouvir num volumezinho normal. E a gente vai também entender por que isso tem que ser feito dessa forma, porque tem que ter muita potência para ver em volume normal, né? Isso está muito relacionado à qualidade, tá certo? Muito bem, então. Por hoje a gente só vai falar sobre esses três tipos de alto-falante. No próximo vídeo a gente vai começar a esmiuçar um pouquinho melhor sobre como eles são, como você escolhe, os modelos que a gente pode ter no mercado, que vai variar conforme carro e assim por diante, tá certo? Para você não perder o próximo vídeo, se inscreva aqui no canal, siga as nossas redes sociais aqui, né? Caristéreo, Escola do Som. Um abraço para todo mundo.